Agora que nós já sabemos o que é HTML, já temos o HTML do nosso site pronto, está na hora de aprender sobre CSS. É o que vai dar todo o design para o nosso site. Porque tá vendo, só o HTML deixa o nosso site dessa forma. Ele simplesmente vai jogar conteúdo no site e deixar estruturado de uma forma sintaxe, mas não vai estruturar de forma visual, dar um design para o nosso site. Como é que a gente faz isso? A gente volta, coloca aqui o nosso site de lado, a gente tem aqui vai ter o nosso croquis para seguir, nosso layout, e vamos abrir o brackets. Com o brackets aberto, a gente vai criar um novo arquivo, para isso a gente aperta Ctrl N, e a gente vai salvar ele. Dentro da nossa pasta raiz, a gente vai criar uma pasta chamada CSS, e dentro dessa pasta, nós vamos salvar o arquivo style.css. Salvar, ele já está configurado com um arquivo CSS. Como é que funciona um arquivo CSS? O arquivo CSS ele é estruturado pelo seletor. Com o seletor selecionado, o seletor nada mais é do que ir lá no nosso HTML e selecionar, eu quero modificar a tag header. A gente abre e declara o nome da propriedade, dois pontos, e o valor dessa propriedade. Cada seletor pode ter inúmeras propriedades e cada propriedade tem seu nome e tem seu tipo de valor. Aqui no seletor, a gente pode definir seletor de diversas formas. A gente pode simplesmente definir o nome da tag, ou a gente pode definir o nome do ID. Basta a gente declarar hashtag e colocar lá nome do ID, também ele vai buscar. A gente pode definir os nomes das classes, e aí também todo elemento que tiver essa determinada classe vai sofrer alteração. A gente pode definir isso tudo combinado, nome da tag com o nome do ID, ponto, o nome da classe, também vai dar certo. Se a gente precisar definir mais de um seletor que vai receber as mesmas propriedades, a gente pode pôr aqui, como exemplo, header, vírgula, section, vírgula, div. Todas as propriedades que eu colocar aqui dentro vão valer tanto para header, quanto para section, quanto para div. É preciso saber que os seletores podem ter pseudos clássicos, por exemplo, hover. Hover é quando a gente coloca dentro dessa tag aqui, vamos supor que seja o cabeçalho. Quando a gente passa o mouse sobre esse elemento, vai sofrer essas propriedades. A gente pode ter aqui a tag, o pseudo elemento Fox. Fox é utilizado quando a gente tem um formulário. Quando a gente vai ter aqueles formulários que a gente preenche nosso nome, e-mail, alguma coisa assim. Quando está selecionado dentro do texto, a gente está digitando o texto, muda a cor, muda o tamanho do texto, pode sofrer diversas alterações. Existem também os pseudo-elementos. O que é o pseudo-elemento? A gente pode ter aqui, por exemplo, o after. O que seria o after? Dentro dessa tag, se a gente declara um after, é como se a gente criasse um último elemento dentro dessa tag. Por que eu estou dizendo isso? É só para vocês se familiarizarem com as declarações que eu for fazendo. Mas a gente vai aprender tudo isso na prática. Vocês vão vendo isso funcionar. Primeira coisa, nosso arquivo CSS ainda não está vinculado com o nosso HTML. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui lá no nosso React e declara que eu tenho um arquivo CSS. Como é que a gente faz isso? Link, a gente fala a relação é um style sheet, que é folha de estilo, que é o nosso CSS, e o endereço dele, o href, está na pasta CSS, arquivo style. Pronto, agora todas as alterações que a gente fizer no nosso site vão estar recebendo esse CSS, essas alterações CSS. Primeira coisa que a gente precisa fazer em um arquivo CSS, definir os caracteres dele, o charset. Igual a gente fez aqui, ó, a gente definiu o TF8, a gente vai definir o mesmo padrão aqui. A gente vai colocar charset UTF-8. Importante lembrar, toda propriedade precisa terminar com ponto e vírgula, para indicar que a declaração dessa propriedade foi finalizada. Então a gente já definiu que o nosso arquivo CSS vai ter codificação UTF-8. Existe um elemento, um seletor, que é o asterisco. Para que o asterisco serve? Ele seleciona todos os elementos. Tá vendo ali no nosso live preview, são todos azuis? Ele está selecionando todos os elementos. O que eu quero fazer? Eu quero começar com as margens zeradas. Então, o que eu coloco? Margem 0. Eu quero declarar as margens internas, ou seja, a propriedade page 0. E eu vou definir o box size como border box. O que seria o box size? O box size indica a forma que é calculada as medidas dentro de um elemento. Normalmente, se calcula o tamanho do elemento
E quando a gente coloca margens, borda, essas medidas vão extrapolando esse tamanho do nosso elemento, da nossa tag. Quando defino box size como border box, se eu defino um elemento com uma largura de 100 pixels, ele vai ter sempre 100 pixels, ele vai diminuindo internamente o arquivo. Aí agora eu vou definir a nossa tag HTML, e dentro da nossa tag HTML eu vou definir que ela vai ter largura, propriedade width, de 100%. Ah, mas 100% do que? Se nosso arquivo é estruturado em árvore e o HTML é a primeira tag, ele vai pegar informações de largura da janela, ou seja, vai ter 100% da janela do nosso site. Se eu colocar aqui, ó, 50%, tá vendo que ele fica 50% da janela. Não quero isso, eu quero 100%. E altura a mesma coisa, ele vai ter 100% de altura. Na nossa tag body, agora definindo informações do nosso corpo. Ah, mas você não colocou nada sobre a tag head. Tag head só declara informações do nosso site de codificação, ela não tem nada visual. E o CSS vai trabalhar justamente a parte visual do site. Então a gente não precisa definir nada no CSS. Dentro da nossa tag body, a gente vai definir, a gente vai fazer uma redundância. Eu acho importante, eu gosto, porque alguns navegadores podem ter alguns erros. Então a gente vai pôr uma redundância. Ele também vai ter uma largura de 100%. Vou dizer que o font family, o que é o font family? O font family vai definir qual tipo de fonte vai ser exibido no nosso site. Eu não sou tão fã das fontes serifadas, que é essa que está aparecendo no nosso site. Eu gosto daquelas fontes mais estilo Arial, que são as sans serif. Então a gente vai definir o nosso site como sans serif. Tá vendo que já mudou? E vou definir que o font size do nosso site vai ser 20 pixels, que é um pouquinho maior do que é o padrão. O que mais que a gente tem que fazer aqui no nosso body? Por enquanto é isso, porque o nosso fundo é branco. Então essas são as nossas configurações básicas do nosso CSS. Agora a gente já aprendeu o que é CSS, como linkar com o nosso arquivo HTML. Na próxima aula nós vamos ver o que é Flexbox e como ele vai servir para deixar nosso site responsivo, como para estruturar o nosso site em grade, deixar um elemento do lado a lado, conforme a gente ajustar a tela ele já for ajustando. Então na próxima aula, Flexbox. Curte o vídeo, se inscreva na nossa página e segue a gente lá no Instagram e no Facebook. Até o próximo vídeo.